E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó. E é claro, se eu estou aparecendo num domingo à noite com um vídeo novo, obviamente eu vim aqui para comentar o segundo dia do Enem. Nesse dia que está fazendo um calor infernal aqui em São Paulo, mas eu não pude deixar de vir aqui comentar esta prova que foi uma prova, de certa forma, diferente daquilo que a gente vem acompanhando nos últimos anos. Ela não foi tão técnica quanto foram as provas dos últimos anos, mas tem aí algumas situações que, pelo jeito, vieram para ficar. Bem, a prova teve no total 19 questões de biologia, mas 3 dessas questões não eram exclusivas de biologia. Acabavam trazendo aí conceitos de física e de química junto, por isso, puramente de biologia são 16, mais 3 que são mescladas. Foi uma prova de uma dificuldade mediana, sem questões muito complicadas, mas ela traz aí uma forma de perguntar determinados temas que me surpreendeu, porque acabou não sendo assim tão direta quanto a gente está acostumado. Eu fiz aqui uma pequena análise de tudo aquilo que a prova trouxe para a gente poder comentar aqui. Eu vou começar aqui com as duas questões de saúde. Uma questão sobre vacina, bem moderna, atualizada, falando da Covid-19, das vacinas de RNA mensageiro, que foi uma questão que também envolvia aí os processos da síntese proteica. Bastante interessante, muito atual, gostei muito dessa questão. E também uma questão sobre leishmaniose, uma questão que dava uma certa dúvida, já que a gente está falando de uma doença que obviamente é transmitida por insetos, e aí o inseto pica o cachorro como hospedeiro e depois contamina o homem, mas tem a questão também de determinados tecidos serem contaminados pela leishmania, e obviamente a gente tem lá alguns sintomas que podem trazer aí uma certa dúvida, uma certa confusão para quem está respondendo a prova. Tivemos 3 questões de botânica. Essa veio para ficar. Botânica veio para ficar, já não temos mais como discutir. Ela andou ausente de vestibulares, andou ausente do Enem por muito tempo, voltou a aparecer até de uma maneira tímida, mas 3 questões de botânica agora não trazem dúvidas nenhuma para a gente que podem se preparar com essa temática. A gente teve uma questão de hormônios vegetais, a questão do etileno, que é do abacate no pote. A gente teve uma questão de histologia vegetal, que é aquela do barba-timão, e a gente teve uma questão de classificação das plantas, mas de uma maneira muito disfarçada, né? Que é a que falava do tubo polínico, e tinha lá uma palavrinha nessa questão que matava a questão, que era fecundação. Então, quem não ficou muito atento pode ter errado, justamente porque quando a gente fala dessa evolução, a gente fala muito da semente, mas tem a questão da fecundação, e isso talvez possa ter sido aí um ponto importante para muita gente errar essa questão. 3 questões de bioquímica, envolvendo tanto vias metabólicas quanto nutrientes. Aquela questão da panela de ferro, aí você tinha que lembrar para que serve o ferro, obviamente, uma questão, na minha opinião, muito fácil. Uma questão da fotossíntese com a lesma, né? E era só pensar qual é o produto da fotossíntese. E uma questão, essa mais difícil, com a cadeia respiratória. Essa aí você tinha que entender um pouquinho, tinha que recorrer a como funcionava a coenzima no ciclo de Krebs e tal. Não era impossível, não, mas eu acho que das 3 questões de bioquímica e de metabolismo, essa acabou sendo a mais difícil das 3. Tivemos também 2 questões de reprodução, e olha só, hein? A gente conversou na live dessa semana, da semana passada, de reprodução, exatamente uma das coisas que caiu, né? Então a gente teve uma questão da fecundação, né? Usando aí a corona radiata e zona pelúcida em relação ao acrossoma. E a gente teve também uma questão de ciclo menstrual, que também não estava tão evidente, porque a gente tinha que entender
qual era a causa da diminuição da produção de estrogênio e progesterona, né? Aí a gente está falando da degradação do corpo lúteo no ovário. Mas, para quem estava atento, muito fácil mesmo. Duas questões de citologia, aquela do micronúcleo, muito interessante aquela questão, e também a questão da síndrome de Down, porque ela trabalhava questões da meiose e posteriormente ela cessava a reprodução para a gente poder falar de fecundação. Uma questão boa, eu gostei muito dessa da síndrome de Down. Uma questão que misturou histologia e zoologia, que era a questão dos músculos vermelhos nas aves, tá? Uma questão que ela também não era tão evidente, ela também não era tão direta, e essa questão ela me trouxe aí um ponto interessante, tá, gente? Porque você tinha que saber qual era a função das fibras vermelhas, como elas funcionam, para depois entender como isso poderia ajudar a ave num voo longo. Muito legal mesmo, tá? Muito legal mesmo, eu gostei dessa questão. E aí a gente teve 6 questões de ecologia. 3 dessas questões foram exclusivas de ecologia. A gente teve ciclo do nitrogênio. Gente, eu repito isso ano após ano. Ciclo do nitrogênio sempre dá um jeito de cair. E essa foi extremamente direta. Ela te dava inclusive o ciclo. Não tinha nem como fugir dele, tá? Tivemos uma questão, que é aquela questão da biorremediação e dos aguapés, muito interessante, que trazia conceitos inclusive de bioacumulação. Tivemos aquela questão da abelha, né, das abelhas lá, daquelas bolinhas nos Estados Unidos, também é uma questão bacana e também não tão direta. Eu realmente me surpreendi como o Enem trouxe coisas não tão diretas. Aí a gente teve as 3 questões que mesclavam ecologia com física e química. Uma questão que mesclava com física, que era da energia nuclear, outra questão que mesclava com física, que era do copo de café, e outra questão que mesclava com química, que era a questão do Aldrin. De uma certa maneira, eu gostei da prova, ainda mais, como eu falei, comparando com aquilo que a gente vinha tendo nos últimos anos. Mas eu achei que poderiam ter explorado um pouco mais a questão humana dentro da biologia, até por conta das situações que a gente teve na prova de humanas na semana passada. Eu achei então que não houve assim uma correspondência muito grande entre as duas provas, porque a prova da semana passada, do primeiro dia, trouxe temas muito importantes. Acho que a gente poderia ter explorado aqui na biologia também a questão do agro, que é fundamental, é uma discussão muito válida. Acho que a gente poderia ter explorado também um pouco mais sobre questões de genética, que a gente poderia falar, inclusive trazendo pontos, abordando um pouco de preconceito, um pouco tal, porque isso tudo tem muita coerência, mas de certa forma foi uma prova que articulou bem o conteúdo de biologia. Não é uma prova, não é uma das minhas provas favoritas do Enem, mas com certeza é uma prova que articulou bem a biologia. Então, acho que estou satisfeito por enquanto. Estou satisfeito por enquanto. Vamos ver como vai ser a do PPL. Eu geralmente gosto mais das provas do PPL do que das do Enem original. Mas tudo bem. Isso é uma questão minha, tá? Mas, de certa forma, foi uma prova bastante interessante, que não foi tão técnica, que demandava expandir um pouco mais do seu conhecimento de biologia, tá? Mas, ao mesmo tempo, cobrou algumas coisas para mim de maneira muito rasa. A ecologia foi uma delas que para mim foi cobrada de maneira muito rasa nessa prova, e é um tema que pode ser melhor explorado, tá? É claro, para quem está prestando, para quem está fazendo, às vezes cobrar de forma rasa é uma forma de ajudar, né? Mas assim, o cara fala, pô, foi raso, então me dei bem. Eu entendo perfeitamente esse lado do estudante, tá? Mas eu, como professor, pensando no trabalho, na importância do tema, eu realmente achava que podia ser algo melhor. Realmente algo melhor. Mas me surpreendeu, tá? Ter 3 questões de bioquímica me surpreendeu, as 3 questões de botânica na mesma prova me surpreenderam bastante, tá? E de fato, ecologia dessa vez ninguém pode reclamar que não caiu, né? Muita gente
na prova passada, no ano passado, falava, cadê a ecologia do jeito que caía, não sei o quê. Agora ninguém pode dizer que ecologia não estava presente na prova, tá bom? Isso é uma rápida análise, eu só queria dividir essa minha impressão, minha primeira impressão com vocês. Eu acabei de ver a prova, acabei de responder a prova. Eu não vou trazer respostas aqui, não vou trazer, eu acho que não é o intuito agora. Tá todo mundo cansado e deve ter um monte de gente fazendo correção atrás de gabarito, vai ser gabarito oficial. Bem, eu não vou entrar nessa seara nesse momento, mas eu queria, né, principalmente o pessoal que acompanhou as lives, viu tudo que estava acontecendo, muita coisa que caiu nessa prova a gente disse nas lives. E de novo eu vou repetir, não existe Enem sem bioacumulação e sem ciclo do nitrogênio, tá? Não existe, tá bom? Bem, essas foram as minhas impressões sobre a prova. A gente se vê logo mais, tá bom? A gente se vê no nosso próximo vídeo, né? Eu ia falar de live, mas não tem mais live, acabou, tá? E é isso aí, tá bom? Um beijão para todos e para todas e até a próxima.